A ONU é a maior organização internacional do mundo, a mais importante. O que é a Organização das Nações Unidas? Você sabe como funciona? Você vai se surpreender. A mensagem pacifista dos Beatles me impactou. Que lição podemos aprender deles? Seguiremos crendo em Deus quando vemos guerras com tanta destruição e dor? A previsão meteorológica adverte que se aproxima a tormenta perfeita. O objetivo desta série é que você esteja preparado. Quando eu era jovenzinho, o serviço militar era obrigatório para todos os rapazes espanhóis. Mas eu era um objetor de consciência, isso quer dizer, eu me negava a receber um treinamento militar. Eram outros tempos, a Constituição Espanhola tinha sido aprovada há apenas alguns meses. O país dava seus primeiros passos na democracia. Todavia, não havia uma lei contra os objetores de consciência. Os que foram objetores antes de mim foram presos. Então eu recebi uma carta que eu deveria me apresentar no quartel. E que se eu não me apresentasse, eles viriam me buscar. Mas eu preferi me apresentar. Aquela experiência me marcou. Eu me recordo daquele oficial do exército com um rosto implacável, atrás de sua robusta mesa de madeira, uniformizado, me fazendo perguntas. Mais do que sério, ele parecia irritado ao ver aquele jovenzinho tolo e rebelde que não queria pegar em armas e se tornar um homem. Confesso que eu estava com medo. Eu nunca tinha estado entre militares. E eu não sabia o que aconteceria comigo. Respondi que não parecia certo eu treinar para matar pessoas. Ele explicou que o exército era necessário. Eu disse a ele que todo soldado deveria ser um profissional, como um policial ou um bombeiro. Que isso deveria ser uma escolha. Eu me recordo que atrás dele havia um enorme crucifixo. E eu disse a ele que Jesus Cristo nos ensinou a não guerrear e a oferecer a outra face. Aquele oficial movia sua cabeça como dizendo que não, e escrevia. Eu recordo o seu olhar de estranhamento, como se estivesse vendo um extraterrestre. Então ele me deixou esperar durante horas. Eu via como eles olhavam para mim e falavam de mim e riam. Não foi fácil. E não foi o único momento difícil. Aconteceram outros momentos difíceis, mas no fim, tudo deu certo. Cada vez aparecia mais objetores do país que forçaram uma nova lei, e o serviço militar deixou de ser obrigatório na Espanha. Mas naquele momento, no momento da prova, eu tive que me arriscar para defender minhas ideias. Portanto, quando alguns dizem que eu estou a favor da guerra, isso é muito ridículo. Os Beatles. Que decepção eu tive com os Beatles. Quando eu era jovenzinho, eu estava submerso no mundo Beatle. Um amigo meu tinha todos os seus discos. Eu os escutava muito. A mensagem pacifista deles me influenciou. Era uma época quando as igrejas abençoavam os exércitos e os tanques para irem à batalha. Aquela mensagem pacifista dos Beatles me parecia mais próxima do Deus que estava em meu coração. Sua canção Revolution era um chamado ao mundo inteiro para esquecer as instituições e libertar a mente em uma fraternidade mundial. Mas que decepção eu tive quando os Beatles brigaram. E brigaram de uma maneira que nem podiam se ver, a ponto de que seu último disco eles gravaram sem se verem. Cada um foi ao estúdio de gravação sozinho, um dia diferente, para gravar sua parte separado. Pregavam a paz e faziam guerra. Cantavam a união e se separaram. Mas o que é isso? Isso é uma farsa. Aonde estavam aquelas canções que me emocionavam? A revolução do amor e das flores. Pois é exatamente assim que se comportam os governos na atualidade. É exatamente assim. Pronunciam belas declarações cheias de idealismo, mas agem na direção contrária, servindo a alianças e poderes do seu lado, do seu partido.
Quando ocorre uma guerra, seus motivos verdadeiros nunca são revelados. Ao contrário, quando eles decidem por uma guerra, eles apelam às mais nobres razões. Eles dizem que é por causa da liberdade, por causa da justiça, por causa da honra. Milhares de jovens matam-se uns aos outros, não porque são ovelhas enganadas, mas por causa de sua valentia, de seu heroísmo. E aqueles que conseguem matar mais vencerão. Lauréis da vitória são para os melhores exterminadores de pessoas. A eles serão a glória e o poder. Eles escreverão a história novamente. Serão cantados hinos à sua memória. Se levantarão monumentos e estátuas, onde deveria escrever-se a frase: ele conseguiu matar mais pessoas. Se a guerra te repugna tanto quanto a mim, não participe dela, nem da guerra física, nem da guerra informativa, nem de um lado, nem de outro. Amigos, oremos pelos governantes, porque quando eles cedem às suas tentações, muita gente sofre. A ONU e a paz. O emblema da ONU mostra o mundo visto de cima, desde o eixo do Polo Norte. Nos dá uma perspectiva diferente, onde não há norte nem sul, não há oriente nem ocidente, senão que todos os países estão no mesmo plano de igualdade. E os paralelos mostram círculos concêntricos que parecem unir os países. O mundo está abraçado por ramos de oliveira, símbolo da paz. Lindo, não é verdade? Todos iguais, unidos, envoltos pela paz. Ah, que bonito! Igualdade e paz. Será verdade? Você sabe como que funciona a ONU, na verdade? No final da Segunda Guerra Mundial, se formou a Organização Mundial das Nações Unidas, ONU, com sede em Nova York, onde os governos do mundo se reuniam com o objetivo de conseguir a paz no mundo. A Assembleia da ONU, em sua primeira resolução de 1946, decidiu pela eliminação de todas as armas nucleares e de eliminação massiva. Então, o Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares impôs que todos os países do mundo estavam proibidos de fabricar bombas atômicas. Em troca, os países que já tinham essas armas nucleares prometeram destruí-las. Mas vão se passando décadas e décadas e eles não as destruíram. Os países que não têm armas nucleares são proibidos de as fabricarem. Enquanto isso, aqueles que as têm não as destroem. Pelo contrário, as melhoram, as tornam de maior alcance, de maior potência, inclusive as projetam para serem lançadas a partir de satélites. No famoso programa A Guerra das Galáxias, se algum país quer fabricar suas armas nucleares, os que já estão armados dizem: você não pode se armar, está proibido. Mas eles poderiam responder: você está armado, por que você pode tê-las e eu não? Eu sinto muito, mas é pela paz no mundo. Você deve acatar a legislação internacional, ou você será invadido. As decisões importantes, como uma invasão militar ou sanções, são decididas pelo Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 15 países. 10 deles são eleitos por um período de tempo, mas os outros 5 são os membros permanentes. E além disso, eles têm direito a veto, quer dizer, que a ONU não poderá aprovar nenhuma ação se um desses 5 membros poderosos não estiver de acordo. Os 5 países são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Da mesma maneira que há membros pobres e ricos na ONU, há membros poderosos que decidem, há membros fracos que devem obedecer à legislação internacional. Bem, o plano de igualdade, esse do emblema da ONU, não está funcionando muito bem. Veja se os ramos de oliveira da paz funcionam melhor. Vamos ver. As declarações e discursos da ONU estão com este objetivo: acabar com as guerras no mundo. Mas em suas ações demonstram o contrário. Os 5 principais países da ONU são os 5 maiores fabricantes de armas. Sim, eles são os 5 maiores fabricantes e vendedores de armas do mundo.
Que situação absurda! Os maiores fabricantes de armas do mundo fingem ser os guardiões da paz da ONU, com discursos bonitos. De toda essa dura realidade aprendemos a grande lição. O ser humano não pode consertar o mundo. Os homens não são capazes de superar seu egoísmo. Eles se corrompem facilmente. Não têm qualidade moral para mudar o mundo. Só têm momentos heróicos que desaparecem com o tempo. Muitas vezes têm sido feitas revoluções violentas para acabar com o tirano, para acabar com a injustiça e o abuso. E no início parece funcionar, mas alguns anos depois, o egoísmo se infiltra em alguns líderes, voltam à corrupção, à injustiça, à tirania e ao abuso. E parece que não há forma de mudar, porque não se trata de um sistema político ou de outro. É o ser humano que está doente. Então, como conseguir a paz do mundo? A solução vem de cima. Deus prometeu que Ele fará, que Ele tem poder para fazê-lo e a qualidade moral para fazê-lo. Esta é a esperança que alegra a vida dos crentes. O mundo será restaurado e o ser humano também. Jesus estabelecerá o seu reino. A Bíblia o chama de o príncipe da paz. Danos colaterais. Foi talvez o momento mais difícil da minha vida. Falaram para eu ir ao hospital, pois um bebê estava muito doente. Quando eu cheguei ao hospital, abracei os pais, um casal muito jovem. Estavam muito tristes, era o seu primeiro bebê. Havia nascido há poucas horas. Os médicos disseram que o bebê nasceu sem rins. Não havia nenhuma possibilidade dele sobreviver. No útero da mãe, a placenta havia dado a ele um sangue limpo. Mas agora, depois de nascer, o sangue estava se sujando. Em breve seria tóxico e não havia nenhuma solução médica para ele. Aquele bebê só tinha algumas horas de vida. Nos braços de sua mãe parecia perfeito, bonito, em paz. Oramos a Deus e pedimos tudo o que se podia pedir, um milagre. Durante horas ela ficou com o seu bebê nos braços. Nós dizíamos a ela, coloque-o aqui na cama, mas ela não queria. Ela não queria deixá-lo nenhum segundo. Não deixava de olhar para ele. Não o soltava. O carregava em seu colo, próximo do seu rosto, para protegê-lo. E ela sentia que estava acabando o tempo dele. E por isso dava ao seu bebê todo o seu amor. Quebrava o meu coração vê-los abraçados assim, sabendo que logo tudo acabaria. E o bebê morreu. São danos colaterais. Como acontece com uma cidade em guerra, quando alguém morre com uma bala perdida, ou por pisar em uma mina abandonada, ou por passar em um lugar errado, e não morre porque é mais pecador do que os outros, nem é por uma questão de karma, nem por causa de um castigo de Deus. Não é Deus que faz isso. São danos colaterais de um conflito universal. Você deve saber que o mundo está em uma guerra entre o bem e o mal. E pode acontecer com você qualquer coisa triste, qualquer tragédia. Você está preparado para isso? Muitos não aguentam os danos colaterais. Se enchem de ira e tratam de devolver o golpe. Todo cristão é um soldado da paz. Rejeita a violência, porque segue ao seu mestre, Jesus Cristo, que foi agredido e nunca revidou. Outros ficam deprimidos, não podem compreender a injustiça, não a suportam. A tristeza os asfixia, dói viver. São como mortos-vivos que caminham, mas desejam morrer. Não sabem que são danos colaterais de uma guerra mais elevada, e que a vitória já está certa e que logo chegará a paz. A Bíblia nos afirma isso.
Os mansos herdarão a terra e se alegrarão com abundância de paz. O dia da justiça. Alguns pregadores dizem que essa guerra estava profetizada na Bíblia, mas usam argumentos absurdos e interpretações fantasiosas. A Rússia não é o rei do norte da profecia de Daniel 11. Não é porque está mais ao norte que vai cumprir esta profecia, mas se refere a uma potência ao norte de Israel. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra. E é claro que a guerra da Ucrânia está incluída aí também, mas é uma declaração geral sobre as guerras. Não identifica a nenhuma. Se nos perguntam quem ganhará agora, nós não sabemos. Só podemos dizer que as profecias de Apocalipse 13 nos apresentam o quadro do futuro. Os dois grandes poderes da cristandade farão uma aliança que liderará o mundo, os Estados Unidos da América e o Papado. Juntos terminarão a agenda global mundial num futuro próximo. Nós veremos isso em detalhes em um próximo vídeo. Se você se interessa nesses temas, você pode lê-los no livro A Grande Controvérsia. Oferecemos esse livro grátis abaixo na descrição do vídeo. Se você se interessar por estudos da Bíblia, você também pode pedi-los lá na descrição. Resumindo, as profecias da Bíblia não mencionam a guerra da Ucrânia em particular, mas sim explicam uma guerra maior entre o bem e o mal, que envolverá o mundo inteiro, e nos dá todo o contexto para entendermos o que está acontecendo no mundo. Tem uma boa notícia: o exército da luz ganhará a guerra. E não estou me referindo à OTAN. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Diz que em sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. E ele é o rei, o verdadeiro rei do mundo inteiro. E disse que trará a justiça. E julga e peleja com justiça. É exatamente esta esperança que ilumina a sombra no nosso caminho. Ficamos muito entusiasmados ao saber que vem um mundo melhor. E isso nos traz luz nos momentos escuros da nossa vida. Não é só consolo, é muito mais. A esperança nos faz desfrutar com antecedência o que virá. Ela nos dá força, nos ensina a fazer o correto apesar de tudo. Porque o que virá é muito bom, a Bíblia diz. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Um mundo novo, aonde sim viveremos em um plano de igualdade, e rodeados pela paz como no emblema da ONU. O sonho da humanidade, o sonho de todos nós, um mundo em paz, em todos os níveis. Então, quando você olhar para o emblema da ONU, lembre-se de que isso se cumprirá e pode dizer: venha o teu reino. Para isso, só falta uma batalha, a batalha final. A Bíblia representa o cristão como um soldado, fiel à sua missão, que não se distrai com vaidades, e se sacrifica e sabe bem pelo que ele luta. Leal, idealista, valente, com uma determinação de ferro. Você é um desses ou é simplesmente um crente? Se você não é um desses, arrepende-te e venha a Jesus para ser transformado. Porque o poder que quer mudar o mundo quer mudar a você primeiro. Quer seja russo ou ucraniano, seja branco ou negro, seja do norte ou seja do sul. A tua guerra é contra o mal. E há só uma forma de ganhá-la: vivendo com Deus, apegado à mão de Deus. Imagine uma cidade que se prepara para ser atacada por um exército muito poderoso. Todos se ocupam com preparativos que possam dar a eles a vitória e sobreviver. No teu caso, os preparativos que você mais necessita são de caráter espiritual. São indispensáveis.
Fale com Deus, faça as pazes com Deus. Ele sabe resolver qualquer fracasso que há em sua vida. Ele sabe consertar qualquer defeito do seu caráter. Ele pode perdoar qualquer pecado, por mais terrível que tenha sido. Ele te conhece, te ama, está esperando por você todos os dias. O que tem ouvidos para ouvir, que ouça. É assim que a Bíblia apresenta as cenas finais deste mundo. Um exército pequeno cercado por um exército enorme e terrível. A Batalha do Armagedon. O que significa? A batalha final, a tormenta perfeita. Essa será a próxima guerra mundial. Vocês podem ver no nosso vídeo. Armagedon vem, Terceira Guerra Mundial. Eu deixarei abaixo na descrição. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Em um mundo em guerra, cada cristão verdadeiro será um testemunho de paz, uma antecipação do mundo vindouro. Um cristão não se deixa levar. Ele recebeu uma luz especial. Ele será uma influência de paz. Onde estiver, um soldado da paz. Ele está disposto a ser ferido, mas ele carrega a paz dentro e fora dele. Você quer ser um deles? É uma boa decisão que te ajudará a andar pelo caminho da luz e estar do lado vencedor. Irmãos, nós crentes estamos juntos nisso. Se animem, vamos avante. Não se esqueça de que Cristo voltará para levar aqueles que têm um caráter como o dele, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. E você, o que pensa disso?